Saudações, estimados telespectadores. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos ao Flash Informativo Análises, edição desta sexta-feira, 19 de maio de 2023, para o calendário gregoriano e 29 de Shawwal de 1444 para o calendário de Hijra. Vamos às notas que marcaram a atualidade informativa ao longo da semana. Segundo estudos feitos pelos Institutos Nacionais de Saúde e de Estatística, entre 2019 e 2021, o HIV-Sida foi a doença que mais matou em Moçambique, pelo que atualmente é o maior problema de saúde pública. Só em 2021, 13% das mortes registradas no país foram devido à doença. Os números fazem parte do Relatório Nacional de Mortalidade e Causas de Morte 2019-2021. Depois do HIV-Sida, seguem como principais causas de morte dos moçambicanos a malária e o cancro. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo pronunciou Manuel Chang por 6 crimes e 3 antigos gestores do Banco de Moçambique por abuso de cargo de função. Dentre eles estão Ernesto Gove, Valdemar de Souza e Joana Matsombe. As acusações estão relacionadas ao escândalo das dívidas ocultas. Segundo o tribunal, o antigo ministro das Finanças terá recebido 7 milhões de dólares do grupo Privinvest para facilitar empréstimos ilegais. Neste sentido, Chang é acusado por 2 crimes de violação de legalidade orçamental, associação para delinquir, corrupção passiva para ato ilícito, abuso de cargo ou função, crime de peculato e branqueamento de capitais. O presidente da República e o da Renamo reuniram-se no âmbito das consultas regulares sobre o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração e outros assuntos. Durante o encontro, as partes chegaram à conclusão de que estão criadas as condições logísticas e materiais para a conclusão do processo DDR. De acordo com uma nota da Presidência da República, no encontro foram igualmente avaliados outros assuntos, com destaque para o decurso do processo do recenseamento eleitoral e as conclusões do relatório da Comissão de Reflexão sobre a viabilidade da realização das eleições distritais em 2024. O Qari Zacarias Nuro de Nampula está de visita à vizinha África do Sul para uma turnê de recitação do Sagrado Alcorão. Segundo a assessoria do recitador, a turnê terá duração de 10 dias, na qual prevê-se uma digressão por diversas províncias e distritos daquele país. A porta de entrada foi o Masjidul Ansar, no bairro Lakefield, na cidade de Benone. Depois da África do Sul, o Qari viaja para Paquistão, Índia, Bangladesh e Indonésia. O Fórum das Associações da Pessoa com Deficiência exige a criação de condições de acessibilidade nos postos de recenseamento eleitoral para pessoas com deficiência. A exigência surge depois de terem constatado várias irregularidades nos postos de recenseamento, a destacar a falta de rampas para o acesso de pessoas que usam cadeiras de roda e de intérpretes de língua de sinais para deficientes auditivos. O FAMOD entende que falta vontade para ultrapassar o problema e alerta para o risco de exclusão deste grupo no dia de votação para as autárquicas, a 11 de outubro próximo. A Polícia da República de Moçambique confirmou o registro de mais um rapto de empresários na cidade de Maputo. Desta vez, trata-se de uma cidadã de 47 anos de idade. O fato aconteceu frente à fábrica de confecções Sabina, local onde trabalhava a vítima. Testemunhas contaram que, quando ela descia do seu carro, foi bloqueada por 2 desconhecidos que seguravam armas de fogo. De seguida, foi imobilizada e sequestrada.
Nos últimos 5 anos, a China investiu em Moçambique cerca de US$ 1 bilhão norte-americanos, principalmente em infraestruturas. A informação foi avançada pelo ministro da Indústria e Comércio. Silvino Moreno falava durante a abertura da promoção da terceira exposição econômica e comercial China-África, na qual Moçambique participará entre os dias 29 de junho a 2 de julho, na província de Wuhan. Um barco de pesca chinês a operar no Oceano Índico afundou e todos os 39 tripulantes a bordo estão desaparecidos. A informação foi partilhada pela imprensa estatal da China. A embarcação, chamada Lu Pengyuan Yu 028, de propriedade de Penglai Jinglu Fisher, virou por volta das 3 horas da manhã local. A tripulação era constituída por 17 chineses, igual número de indonésios e 5 filipinos. A Comissão Eleitoral da Turquia confirmou que o presidente Recep Erdogan venceu as eleições presidenciais realizadas no último fim de semana, mas terá que disputar a segunda volta por não ter obtido mais de 50% dos votos. O presidente da Comissão Eleitoral, Ahmet Yener, declarou que com a contagem finalizada, nenhum dos candidatos conseguiu ultrapassar 50% dos votos, o que seria necessário para vencer as eleições logo na primeira volta. A segunda volta realizar-se-á no dia 28 de maio. Erdogan disputa a presidência daquele país com o social-democrata Kemal Kılıçdaroğlu. A seleção do Benin ganhou 3 pontos na classificação do Grupo L de acesso ao CAN 2023, resultado da utilização irregular de um jogador pelo Ruanda no jogo que terminou empatado a 1 bola na partida da 4ª jornada de apuramento. A informação foi partilhada pela Federação Moçambicana de Futebol em comunicado, parafraseando a alteração anunciada pelo Conselho de Disciplina da Confederação Africana de Futebol. Neste sentido, a classificação do grupo é liderada pelo Senegal com 12 pontos, seguido de Moçambique e Benin, ambas equipas com 4 pontos. O Ruanda ocupa a última posição com 2 pontos. Terminadas as apresentações das notas que marcaram a atualidade informativa nacional, vamos acompanhar um brevíssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes para analisarmos juntos dos nossos convidados os principais assuntos que destacaram a semana. Supermercado Julie. Para responder prontamente às novas exigências, com a ambição de servir mais e melhor, contamos com um novo espaço alargado, requintado e mais perto de si. O Supermercado Julie oferece os melhores produtos alimentares, produtos frescos, especiarias, produtos de higiene e limpeza, eletrodomésticos e muito mais. Estamos em Maputo, na Avenida Karl Marx, número 1639, esquina com Emília Dulce. A nova sucursal cita na Avenida de Moçambique, no Complexo ZTC, no bairro do Zimpeto. Continuamos com os melhores preços e a melhor qualidade. Supermercado Julie, a despensa que a sua despensa não dispensa.
Estamos de volta para a segunda parte do programa Flash Informativo Análises, e nesta segunda parte vamos olhar de uma forma mais aprofundada, mais fundamentada aqui com os nossos convidados, dois temas que marcaram a semana. Para a análise de hoje decidimos falar sobre o investimento chinês em Moçambique, depois de ter sido anunciado que a China investiu cerca de 5 bilhões de dólares em Moçambique nos últimos 5 anos, mas também vamos olhar aqui de uma forma mais aprofundada as eleições presidenciais na Turquia, onde temos um conservador que está há cerca de 20 anos no poder e temos um social-democrata que tenta pela primeira vez chegar à presidência daquele país. Recebemos em estúdio o cientista político Dionildo Tamel e o técnico de relações internacionais Munib Fakir. Desde já passo a cumprimentá-los e, como tem sido habitual, Dionildo, seja bem-vindo. Na sua opinião, qual é o assunto que marcou a Semana Informativa Nacional? Bom, mais uma vez, boa tarde, boa tarde. Presumo que há vários assuntos que marcaram a nível internacional e a nível doméstico, mas que mais evidentemente marcam a nível doméstico é a questão dos processos do licenciamento eleitoral, que o tema, as irregularidades, evidentemente, várias organizações da sociedade civil e alguns partidos políticos que, com maior particular da oposição, têm reclamado as irregularidades, crimes, os ilícitos eleitorais. A Renamo e o MDN têm feito isso. Aliás, há dias, acho que foi ontem, na Beira, está um processo que está a decorrer com o diretor do Estado da Beira. Então, eu acho que isto marca de facto o processo. Aliás, quem estuda a ciência política deve saber que os órgãos da administração eleitoral devem, de certa forma, garantir a incerteza eleitoral, e que vamos dentro de um campo. Até que Bourdieu tenta explicar isto quando a gente vai para um campo político, onde tem os partidos políticos que são os atores mais importantes e que não devemos saber quem vai ganhar as eleições, mas a maneira que este processo está a ocorrer aqui em Moçambique pode nos dar indicações que uma organização poderá ter mais facilidade para ganhar as eleições. Uma coisa não menos importante em relação à questão desses irregularidades que estão a ocorrer sobre o eleitor em Moçambique é o fato de que a CNE, ou como assim o STAI, é composto por organizações políticas, neste caso concreto a Frelimo, a Renamo e o MDN, depois com um pouco de organizações da sociedade civil. E eu não compreendo como que a Renamo e o MDN vão fazendo essas reclamações constantes, porque enquanto são partes integrantes deste processo. Quer dizer que temos uma cena e um style um pouco meio dividido. Uma coisa não menos importante também, talvez para terminar esta minha nota prévia, está associada ao fato de que as redes sociais, elas permeiam com que estas queixas possam ser cometidas. Acho que foi ontem ou hoje, isso, se a memória não me traçoar, já aumentou-se, por exemplo, o horário do próprio processamento, era 8 horas, 16 horas, a partir já é das 7 até as 17. Organizações da sociedade civil disseram que há uma necessidade de se prolongar o processo eleitoral. Isto tudo, todos estes cenários mostram, de certa forma, que teremos um processo eleitoral em Moçambique muito fraudulento. E isto não é bom, como poderia dizer o Patrick Chabal, a desordem como instrumento político. Exato. Ficou aqui o assunto de destaque apresentado pelo Dionildo Tamel, ele que escolheu aqui o assunto que marcou a semana informativa, a questão do ressociamento eleitoral, particularmente as irregularidades que têm sido verificadas. Munib Fakir, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na sua opinião, qual é o assunto que marcou a semana informativa? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Estendo a minha saudação, que é efusiva a todos os internautas e telespectadores da nossa ITV. Sim, na minha opinião, é este encontro que o Presidente da República teve em Climane com os edis dos municípios da nossa República, e como chavão, o Presidente da República deixou aqui indicações claras. O processo de descentralização deve obedecer a vários pacotes, num contexto próprio nós discutimos a não realização das eleições distritais. O Presidente desafiou aos edis a ser inovadores para que
este processo que nós queremos de gestão dos municípios seja cada vez mais transparente e importante, que os municípios não sirvam para subcarregar a máquina central, porque este é o meu objetivo fulcral. É também notícia continuará a ser esta situação de orçamento eleitoral no nosso país. Todos nós sabemos, os académicos dizem que as eleições são o instrumento mais importante da democracia, e nós, com essas ilicitudes, com essas irregularidades no processo, acabaremos por manchar este pressuposto léxico e científico que é pregoado por vários académicos. Mas o que é certo é que, e isto deixa-nos também preocupados, porque Moçambique, desde 1994, para dizer que passam 29 anos, estamos há 3 décadas a organizar processos similares. Não faz sentido que 29 anos depois, ou para ser menos matemático, 30 anos depois, assumimos algumas falhas, algumas ilicitudes que não abonam para a confiança, para a credibilidade, para a transparência e para a justiça dos próximos pleitos eleitorais da República de todos nós. Nós auguramos que num futuro breve possamos corrigir essas situações, porque Moçambique tem tudo para ter eleições transparentes e justas. Exato. Estes foram os temas aqui escolhidos pelos nossos convidados, com destaque para as ilicitudes que têm sido verificadas na questão do recenseamento eleitoral. Agora vamos olhar os temas escolhidos para serem analisados. Começamos com a questão do investimento chinês em Moçambique. Foi anunciado que a China investiu cerca de $1 bilhão em Moçambique nos últimos 5 anos, principalmente em infraestruturas. Bom, Dionildo, que leitura faz? São 5 anos, mais de $1 bilhão que a China investe em Moçambique. Que leitura faz, principalmente porque é novo o fato da China estar a investir tanto dinheiro assim para o nosso país? Se olharmos para os anos passados, tínhamos a Europa como principal investidor em Moçambique, tínhamos os Estados Unidos também que olhava para Moçambique para investir no nosso país. Que leitura faz agora a China a procurar conquistar este espaço no nosso país? Mais uma vez, boa tarde. Acho que é uma coisa muito interessante. A nova dinâmica política a nível internacional, para se compreender que os países são atores internacionais, têm agido como se fossem indivíduos. Os que estão em relações internacionais percebem isso melhor que eu. É que são racionais, se partimos da perspectiva, da perspectiva racional. Os Estados têm interesses individuais. A China, ao lá fazer um investimento concretamente para o continente africano, e neste caso de forma peculiar para Moçambique, que há interesse. As pessoas não podem reparar para a China como se fosse um país que está a emitir um valor e não quer retorno. Moçambique, os estudos de relações internacionais indicam que diante de 53 países ou 54 países que existem em África, tu tens Moçambique como o 6º país com mais recursos energéticos, recursos minerais, por aí em diante. Tens um país com esses recursos atrás da África do Sul. É preciso não esquecer que na África o Congo é o país com mais recursos. Tem todos estes recursos que Moçambique tem. Quando a China faz esse investimento, quer, de certa forma, um retorno. Terá um retorno. Poderá, houve a questão da Madeira, não me consigo, daqui a 2 anos, no mandato anterior do Filipe Nyusi, houve Madeira que ia ser concretamente para a China. Nos últimos tempos, os moçambicanos têm ido de uma forma muito constante para a China, para fazer trocas comerciais, por entender que são parte integrante também das relações bilaterais entre os Estados. O fato de deixar que muitos cidadãos possam entrar no país. Uma coisa não menos importante é o fato de que a Europa os Estados Unidos deixou de ser parte integrante dos interesses dos moçambicanos. Tu podes fazer uma coisa, o investimento chinês não inicia com a atual liderança, já inicia, de certa forma, com a liderança do anterior chefe de Estado, o Armando Emílio Guebuza, e depois
a questão das dívidas ocultas também pode, de certa forma, ter tido maior influência no sentido de que, quando o Armando Emílio Guebuza era chefe do Estado, teria, de certa forma, dado maior interesse fora da Europa para um pouco para o mercado meramente asiático. Mas é uma coisa também que tem que ser explicado, tem que ser compreendido. Quem lê, por exemplo, o livro Choque das Civilizações de Huntington, Nova Ordem Mundial, ele tenta explicar que, de facto, a China seria, de certa forma, uma potência que podia colocar uma nova dinâmica da compreensão. Quer dizer que as lutas que existem agora entre os Estados Unidos e a China na busca dos interesses no continente africano, os Estados Unidos têm ficado nos últimos tempos muito atrás desse interesse e a China tem se aproveitado. A questão de Gong aqui acho que tem um ponto duro um pouco disso, é de facto uma empresa. A China também permite com que faça algumas mercadorias a um preço um pouco meio banal, e isto pode de certa forma fortificar estas relações que existem entre esses dois países. Eu sempre parto, e eu acho que é preciso irmos para a China com uma visão muito realística. Por que eu digo isso? A história moçambicana, ela mostra que Portugal mandava os prazos da coroa, que eram indivíduos analfabetos, sem nenhuma causa intelectual profunda, para virem nos explorar, e que pode, de certa forma, entrar numa nova dinâmica de um neocolonialismo, evidentemente mais asiático do que qualquer coisa. Eu não vejo talvez porque eu tenho uma paixão, muitas das vezes, com a lógica norte-americana, mas eu acho que a China não tem dado tanto assim como pode-se pensar, mas se permitirmos, pode ser um mercado de interesse para as relações entre Moçambique e a China que ainda não está muito profundo. Exato. Munib, precisamos refletir em torno destes números que aqui são apresentados, tendo em conta que isto pode vir a criar relações ou pode vir a criar atritos entre a relação que existe entre Moçambique e Estados Unidos da América, principalmente porque as organizações não internacionais que apoiam Moçambique, não só financeiramente, mas como a nível social, estão ligadas aos Estados Unidos. Pode-se aqui futuramente vir a criar um atrito entre as relações de Moçambique e Estados Unidos da América devido a esta presença que a China está a ter no nosso país? Muito bem. Disse bem, e nós lá na academia apregoamos também isto. Os Estados são atores racionais, medem o custo e benefício e tomam decisões para a materialização do seu interesse nacional. Mas eu gostava de dizer uma coisa que é extremamente importante em relação à China, é que a China, o principal interesse nacional da China, a sua política externa foi desenhada tendo em vista a diplomacia económica. Nós falamos de 1 bilhão para Moçambique, mas na última conferência Sino-África, a China abriu uma linha de crédito de mais de 50 bilhões para toda a África. Então, a China tem uma característica peculiar. A China está preocupada em ser uma potência hegemônica, não só em ser das principais potências económicas. E quando a China quer ser a principal potência económica, está a dizer o que o Iqbal Ser? Que deve ir à procura de todas as praças comerciais mundiais. A China não veda. Por isso nós já tivemos muitas críticas ao nível dos direitos humanos, porque é que a China tem relações económicas com a Guiné Equatorial, que para os ocidentais, aqui eu vou ser mais holístico, não é uma questão só dos Estados Unidos, é verdade que os Estados Unidos é quem encabeça esta doutrina, esses ideais dos ocidentais. Por que a China não imiscui-se naquilo que são as relações políticas internas? A China tem uma agenda própria, porque depois da Segunda Guerra Mundial em 1940, quem era a China? Nos últimos 60 anos, a economia que mais cresceu foi a chinesa. Aliás, os economistas são claros quando dizem... Ontem nós vimos que os Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, a dizer que os Estados Unidos tem uma dívida pública de 31 bilhões de dólares. Nunca os Estados Unidos endividou-se tanto. E o único país do mundo que tem esta capacidade de resgatar, no dia que os Estados Unidos decretar moratória, é a China. As reservas financeiras da China estão espalhadas pelos principais bancos chineses, permitem que a China faça isso. Agora, eu não vejo, como disse o colega do painel, com preocupação. Até porque a China tem uma relação histórica com Moçambique. As pessoas não podem se esquecer. Quando nós fomos à conferência de Bandung, quem esteve na dianteira foram os países
não só o país do subcontinente indiano, como os países da Ásia das Monções. E a China encabeçava. A China sempre teve esta política, sempre teve esta política visionária de poder transportar ou exportar uma relação cordial, independentemente dos sistemas políticos adotados por cada Estado. Você também tem uma relação com o Estado, é só para apoiar. O partido que governa este país desde 1975 é um partido da esquerda, o principal, o único partido na China, o Partido Comunista Chinês, tem uma relação amistosa com o Partido Frelimo. Você também tem uma relação muito boa até do ponto de vista político com a China. Eu não acho que isto pode nos criar problema. Agora, nas relações entre Estados tem que haver win-win. É que Moçambique tem que ganhar com essa relação com a China. Esses outcomes que a China tem expor a exposição dos seus produtos e tendo ganho com isso, Moçambique tem que ter esta capacidade. Já temos muitos moçambicanos a viajar, mas isto é de forma trivial. De que isto impacta na balança comercial que nós temos com a China? É mais investimento chinês. Nós temos que ter uma capacidade. Temos que ter uma capacidade de ter ganhos com isto. E os ganhos podem ser vastos. Hoje nós estamos investindo muito na área da agricultura. A China é uma potência, até por causa de várias bacias hidrográficas que a China tem. Nós precisamos deste know-how. Os chineses podem nos ensinar isso. A cultura da risicultura tem uma grande intensidade na China. Moçambique precisa tirar o dividendo. Moçambique não precisa de comprar só para os produtos chineses serem baratos. Esse é um outro debate. Os produtos chineses são baratos em determinadas praças. A China tem linhas de produção. E para a África, por causa da renda que é baixa dos cidadãos africanos e de alguns da América Latina, eles põem produtos que as pessoas com poder de compra possam adquirir. Mas o que eu quero reforçar e que vale é que é importante que nós tenhamos este win-win, como nós temos a pregoar. Mas também tem que tirar proveito este know-how na área da agricultura, da eletrônica, dos transportes, onde a China já é uma referência. Exato. Dionildo, apesar das diferenças aqui no ponto de vista apresentado, há um ponto em comum que a China é uma grande potência e se continuar com este crescimento que está a ser registrado, pode vir a superar até os Estados Unidos da América. Pode vir a superar outros países, neste caso as potências que podemos considerar a Rússia e o próprio Estados Unidos. Isto quer dizer que Moçambique, África particularmente, deve manter boas relações com os chineses, tendo em conta o investimento que está a ser feito. De que forma isso pode ser alcançado, tendo em conta que pela sociedade moçambicana, vamos dizer, pelo povo moçambicano, a China não é vista com bons olhos, até devido aos conflitos que temos acompanhado, os escândalos industriais, escândalos laborais que têm se verificado. De que forma podemos alcançar este entendimento, este win-win que aqui se propõe, tendo em conta que a nível de projeção econômica temos que apostar sim na China, temos que aproximar a China, mas o povo moçambicano não entende desta forma. Como é que isto pode ser alcançado? Uma coisa antes de eu fazer esse comentário, é preciso ter em conta que a China pode, evidentemente, ser um partido um pouco meio da esquerda. Aparentemente a Frelimo também tinha essas lógicas um pouco meio da esquerda, na lógica marxista em 77, mas em termos práticos, tanto a China assim como os Estados Unidos são um pouco de direita, são um pouco meio capitalistas, e um exemplo depois compreenderem isto, como é que em Moçambique tem uma emergência do empresariado muito desenfreado, as desigualdades sociais mostram claramente isso, que nós não temos nenhuma, a Frelimo não é nenhuma orientação, o Partido Frelimo não tem nenhuma orientação da esquerda. Um outro assunto não menos importante é que a própria China já tem participado em conferência de Davos. Anualmente a China fazia. Os países que participam em conferência de Davos são países meramente econômicos. Um outro dado que tenta me colocar é preciso compreender, não existe, eu acho que em relações internacionais deve-se compreender,
existem relações que são estabelecidas entre os Estados. Os Estados podem serem de sul, mas também pode ser uma relação entre os Estados do sul e do norte. E neste caso concreto, eu só vou dar um pequeno exemplo. A União Europeia, por exemplo, tem a França e Portugal, que fica na mesma mesa, mantém diálogo, fazem cooperações por entender. Em termos econômicos, esses dois países são muito discrepantes. A França é um país desenvolvido, Portugal é um país do sul, um pouco um país pobre. Moçambique e a China. Eu acho que é uma cooperação que pode ser colocada numa dimensão um pouco sul e norte. Moçambique é um país pobre. E a China, ao longo do tempo, foi evoluindo, foi crescendo, tem a segunda maior potência ao nível mundial dos Estados Unidos, com uma economia, com uma emergência econômica acima da média. E eu não acredito nem nessa ilusão de que Moçambique poderá manter uma relação de 50-50 com a China, de igual para igual, de modo algum. Por quê? Em dimensões econômicas. Se eu tenho dinheiro em relação ao Fakir aqui, ficamos na mesma mesa. Quem vai determinar as linhas de orientação sou eu, porque eu tenho o capital. Se eu tenho capital, eu vou mostrar como é que eu quero que as coisas elas funcionem. Moçambique entra nesta cooperação que partilha de uma base dos recursos que, evidentemente, Moçambique tem, porque se não tivesse esses recursos, evidentemente, Moçambique não estaria na geopolítica internacional. O que tem que se colocar aqui, eu continuo a dizer, a maior parte dos que vêm para Moçambique saindo da China, os chineses têm maior interesse, muitas das vezes, em competir com os Estados Unidos e têm maior interesse em querer fazer o equilíbrio do poder ao nível no sistema internacional. O que nós sobretudo, vamos fazer, evidentemente, vamos levar. Mas é uma coisa não menos interessante que é peculiar do governo da Frelimo, é que se você for acompanhar toda a lógica histórica de governo da Frelimo, nunca se posicionou nem ser da esquerda ou da direita. Esta pode ser uma grande particularidade. Repara, no ano passado, ou ano antepassado, se a memória não me trouxe, vários embaixadores aqui ao nível de Moçambique, de ocidentais, diziam que Moçambique tinha que tomar uma posição em relação à questão da Ucrânia. E Moçambique não tomou. Até porque Moçambique é um Estado, é um ator internacional, é um ator racional a nível internacional e que tem que escolher com quem tem que agir e de que forma pode fazer essas relações de sua coabitação. A questão da miserabilidade daquilo que os chineses, o meu colega aqui disse que a questão das linhas de produto que são colocadas. Se a China produz várias linhas de abordagem e traz as coisas mais baratas para nós, está a dizer o quê? Está a dizer que nós não temos capacidade, de certa forma, de competir de igual para igual. O que vai acontecer, e eu continuo a dizer, é uma nova exploração que nós temos tido sobre a China. E é normal isto, porque a China vai determinar como é que tem que funcionar. Várias infraestruturas que estão a ser construídas em Moçambique é numa lógica asiática e concretamente a China é um dos maiores países que está a fazer. Só para terminar, uma outra forma também de você mostrar. Há muitos estudantes, por exemplo, agora que estão a ir para onde? Para a China. Não foi por acaso que, por exemplo, a Universidade de Eduardo Mondlane tem um dos maiores centros culturais. Depois do Franco Moçambicano, tem o maior centro cultural que está ali na Universidade de Eduardo Mondlane e que construiu, por exemplo, a Universidade ECAR. Não é por acaso, há uma necessidade. A China, ao longo do tempo, tem também se apropriado, porque a dimensão cultural também é fundamental para estabelecer as relações existentes entre os Estados. Exato. Munib, em poucas palavras, como é que Moçambique, os moçambicanos, vamos deixar de lado os empresários que estão na primeira linha, mas falo aqui a preocupação do povo moçambicano, porque uma das questões que se coloca na opinião pública é como é que o povo moçambicano está a ganhar com este $1 bilhão que a China investiu, em poucas palavras. Primeiro é preciso ficar claro isto. A política externa de Moçambique é aberta. Moçambique, os Estados têm a sua política externa para materializar o seu interesse nacional. É preciso ficar claro. A Frelimo sim é um partido da esquerda. Nós vimos no último congresso da Frelimo, onde se assumiu isto. Independentemente, o ser da esquerda não significa que os partidos não podem ter uma posição de procura em busca de novos parceiros econômicos ou à procura de novas praças comerciais. A Frelimo o que nós podemos discutir é que hoje Moçambique é um partido desta dimensão. Moçambique é um partido
parte tem uma política externa aglutinadora. O facto de Moçambique não estar no conflito da pressão que os ocidentais faziam, não só Moçambique e Angola, Moçambique tem uma posição de não alinhado. E é a melhor forma que Moçambique faz isto. Moçambique é a melhor coisa que faz no concerto das nações quando não toma posição. A posição de Moçambique em relação a este conflito era a procura de solucionar que este conflito nós tivemos uma resolução benéfica onde podia ganhar. Quando nós falamos dos outcomes, falamos do win-win, nós estamos a dizer que Moçambique não pode. A China tem um dos maiores recursos financeiros do mundo. E não é só em Moçambique. A linha de financiamento da China é maior em Angola do que em Moçambique. E é maior no Congo-Brazzaville do que em Angola e Moçambique. As pessoas têm que perceber, o que estamos a dizer é o seguinte: Moçambique não pode comprar produtos da China só. Moçambique tem que ter capacidade de, nesta relação, o TPC tem que fazer, de ter este know-how. Nós não podemos comprar produtos agrícolas da China, um país que tem 33 milhões de terras aráveis e mais de 100 bacias hidrográficas. É isso que estamos a dizer. Moçambique tem que captar, tem que aprender. Isso, né? Temos muitos estudantes a estudar lá. Esta relação que nós temos, a relação entre o Estado tem vários níveis. Esta relação cultural, esta relação... Nós vamos olhar sobre a questão de hard power, que é a questão de... Sabemos que a economia é a principal fonte de poder. Não vamos olhar só para isso. Mas nós podemos traduzir nesta relação que nós temos, que repito aqui, é uma relação histórica que temos com a China. Porque a China sempre fez parte da mesma plataforma que nós tivemos da luta contra a dominação dos povos, do auxílio que deu a Moçambique. Do primeiro país asiático que Moçambique teve auxílio, foi a China, na luta de liberação nacional. É uma relação histórica. Mas o que eu queria dizer, o que é preciso que os moçambicanos percebem que esta relação é boa? Nós falamos aqui de neocolonização. As organizações de Bretton Woods também podem colonizar. Por que não? Quanto é que nós pagamos pela nossa soberania individual e coletiva como Estado? Não é verdade isto. Ninguém dá dinheiro de borla. Todos vão querer impor. Isto tem que ficar claro. É o Ocidente, é os Estados Unidos, todos têm que ficar claro. Nós tivemos agora a FMI a dizer o quê? Nós temos que reduzir a massa laboral na função pública. Quantos milhões de moçambicanos? Eles estão a pensar? Estão a pensar naquilo que são os interesses dele. Porque é assim que os Estados agem, são racionais. Mede custos e benefícios. Então essa questão de neocolonização também do lado... Agora, uma coisa que é certa. Hoje, os Estados Unidos não te dão tanto dinheiro como a China dá. Exato. Se quiseres capitalizar isto, os dados são claros, não te dá. Ninguém te dá tanto dinheiro como a China dá. Porque a China está preocupada nesta mudança de status quo a nível mundial. Quer ser uma grande... E as grandes potências agem assim. Conquistar novos mercados, dominar os novos mercados. E nós é que temos que ter essa capacidade. Como, por exemplo, Angola tem. Angola já consegue, na balança comercial do governo de Angola, já consegue pôr alguns produtos até que não é a principal indústria de Angola. Nós sabemos que Angola vive muito da indústria energética, do petróleo. Angola já consegue pôr, diversificar a sua economia e consegue importar alguns produtos para a China. É o que estamos a dizer. Temos que ter este know-how para conseguir chegar. Não vai ser, quando digo win-win, não estou a falar de 50% a 50%. O win-win é nós também termos ganho. Moçambique não pode só comprar da China. Exato. Tem que organizar. Dionel, gostaria de comentar aqui em 30 segundos só para fecharmos este tema. Sim, só um pequeno. Claramente estamos num diálogo, como dizem em francês, e a ideia aqui, o Voltaire diz uma coisa muito interessante. Se for para não discordar dele, vou mostrar porque eu não discordo, se ele também não discorda de mim. Uma coisa que eu não concordo com o colega é que a ideia, não com ele, esteja claro, não com ele enquanto pessoa, com a ideia segundo a qual a Frelimo é um partido de esquerda. Okay. E eu estou a fazer minha dissertação, isto da Frelimo. Os traços de um partido de esquerda, a Frelimo não tem. A Frelimo, quando foi concebido enquanto um partido das massas, do povo. E hoje a ideia do povo na Frelimo não existe. Os traços que nos mostram, de uma forma teórica, começou a emergir uma teorização de uma elite burguesa. E os partidos da esquerda não têm, de modo algum, a emergência de uma burguesia. A própria China, com uma lógica um pouco monopartidária de um único partido e que pressupõe uma lógica um pouco também da esquerda, mas se formos a ver na própria China, poderemos perceber que a China não existe isto. Os traços concretos, profundos, evidentemente nos mostra que há uma mistura dentro da Frelimo, mas mais do que ser uma mistura, a Frelimo, a sua maneira, da sua operacionalização desta organização política é uma organização em termos da direita capitalista. O último congresso do ano passado mostrou claramente isto.
quantos rios de dinheiro, por exemplo, foram dados ao chefe do Estado? Não, Quantas exato. organizações? Esta lógica. Vamos concentrar o nosso debate Não, na não, questão não, do investimentos Iqbal, neste espera, Moçambique. ainda bem que a academia permite disso. Vamos concentrar sim. o nosso A Frelimo debate é um partido nesta da Conferência questão. Internacional Socialista. Isto está escrito, podemos aqui abrir os telemóveis se quisermos. Estamos a dizer isto. O que eu estou a dizer? O facto de nós termos alguns elementos de economia do mercado dentro, nós não podemos, por causa deste léxico, do que nós projetamos, fomos a ler, querer negar isto. A Frelimo assumiu-se, todos os convidados dos partidos que estavam lá, a FNL da Argélia é socialista, o partido PCP de Portugal Comunista esteve lá presente, o partido MPLA de Angola. Uma coisa é certa, com as dinâmicas que nós vivemos hoje, as coisas alteraram. Nós não temos o fervoroso da essência. Obviamente que vai mudar. Mesmo no próprio Estados Unidos da América, o Partido Social Democrático que se assumia como puramente socialista, não é verdade. A política externa nos Estados Unidos é capitalista. Mas então vamos dizer, se o governo socialista, o governo do Partido Democrático, que é socialista, estiver no poder, então que apregou as ideias sociais, então não vai defender esta doutrina capitalista. Não, a questão não é essa que nós temos que dizer. A Frelimo está a se assumir. Agora, dentro da Frelimo, com esta dinâmica que nós tivemos ao longo dos anos, a Frelimo perdeu um âmago, o CERN, que é um partido das massas. Aí concordo plenamente consigo. Agora, a Frelimo quer, não sei com que agenda, assumiu-se no último congresso, quando convidou 99% dos partidos da Conferência Internacional Socialista. PCP de Portugal, MPLA de Angola, a FNL da Argélia, o chama Pindus da Tanzânia. A Frelimo assumiu-se isso. Exato, muito obrigado. Vou chamar a atenção sempre para concentrarmos aqui as nossas análises em função dos temas que estamos a apresentar e damos agora por encerrado a análise em relação ao investimento chinês em Moçambique. Vamos entrar para o nosso segundo tema, que é a questão das eleições na Turquia. Bom, Dionil, a Comissão de Eleições Turca anunciou que sim, vai ser uma segunda volta porque nenhum dos dois candidatos conseguiu 50% dos votos, depois de contabilizar os votos dentro da Turquia e no estrangeiro. Erdogan ficou com quase 49,4% e o Kemal um pouco mais que 43%. Bom, temos estes números. Que leitura faz destas eleições na Turquia, em que temos de um lado um conservador e de outro um social-democrata que quer assaltar a presidência pela primeira vez? Há uma coisa que é interessante, que para a gente fazer uma análise em relação às eleições da Turquia, é preciso compreender como é que o sistema político funciona, como é que o sistema eleitoral funciona. Essas dinâmicas são muito importantes para a gente perceber isso. É preciso compreender que o Erdogan está no poder mais ou menos 20 anos. Se a memória não me traiçoar, mas é preciso compreender, está no poder não enquanto presidente durante os 20 anos. Uma coisa que sim, ele chega ao poder em 2017. Foi primeiro-ministro, por em diante. Depois mudou também o sistema político emergente que existia, por exemplo, na Turquia. Tu tinhas um sistema parlamentar, depois passou ele criou um mecanismo para um sistema evidentemente presidencial e isto lhe permite que ele possa, de certa forma... É verdade que há um debate que está a ocorrer dentro da Turquia, no sentido de que o Erdogan, a política doméstica, que tem um interesse muito maior, mas também a política internacional, a sua política externa, as relações, por exemplo, o conflito da Ucrânia e a Rússia, que não está, é o único, a Turquia, se não me engano, a Turquia é o único mediador deste conflito, mas não de uma forma tão direta como os outros Estados. Olha, tu tens um deputado, o segundo candidato que o nome Kemal, sim, o Kemal, o segundo que é um deputado, que foi um deputado, então, criou uma coisa que é interessante, fez uma coalizão de alguns partidos políticos que são seis, e que como que se na Turquia ganha um candidato ganha as eleições, é um pouco igual aqui, é 50 mais um, e você ganha as eleições, não ocorreu, vamos para o segundo turno, mais ou menos no dia 28 deste mês aqui, e que pode parecer um pouco daquilo que está a ocorrer na Europa toda. Nós podemos analisar só uma questão da Turquia, mas vimos, por exemplo, as eleições na França, que fomos também a segunda volta. Há uma onda de uma participação política, de uma obsessão também das pessoas, de um desinteresse
pela política, não só ao nível de Moçambique, mas um pouco ao nível global. E no caso concreto da Turquia, eu penso que o Erdogan podia ter ganho as eleições, porque houve uma sondagem que faziam com que em 2022 faziam com que ele pudesse ter ganho as eleições, mas não conseguiu ganhar. Mas mesmo assim eu continuo na possibilidade de que ele poderá ganhar as eleições. O Kemal não, claro, tem 44%, Erdogan tem 48%, 49%. Acredito que Erdogan poderá criar todos os mecanismos, mesmo com essas colisões que fez o Kemal de seis organizações, tem um partido um pouco de centro da direita, centro da esquerda, e que não consegue isso. Mas as políticas ao nível interno, há dois grandes província que tem muita influência, Ankara e Istambul e Ankara. Ankara e Istambul tem uma influência muito importante para poder direcionar como é que o voto vai funcionar. Ankara é a capital. Olha, uma coisa também que é muito interessante, que tem que ser analisada nessas eleições, o Kemal era perfeito na cidade, na capital, Ankara. O que quer dizer que muitas das vezes a única forma de você mudar o status quo existente dentro de um país é quando você consegue ter o controle significativo de uma capital. Aconteceu, por exemplo, aqui em Madagascar com Rajoelina. o Rajoelina, que era DJ, depois o DJ ficou. Então, é um pouco de. Mas vamos ver o que vai acontecer. Olha, com esta mudança, porque a maior parte da população turca não quer um sistema, evidentemente, um sistema presidencial, quer um sistema meramente parlamentar que permite com que o parlamento tenha tantos poderes. O que quer dizer que quando tens um problema, tens uma questão de tens um chefe de governo, tens também o quê? Um chefe do Estado. E neste caso concreto desse novo sistema político que existe, por exemplo, na Turquia, encontras o Erdogan como que enquanto chefe de governo e ao mesmo tempo que como um chefe do Estado. Mas essa questão do poder de uma forma maquiavélica, porque ele tenta remodelar toda essa perspectiva para os seus próprios interesses. Mas mesmo assim, está a emergir alguém que está a tentar colocar só o fato de colocar em causa, de levar a segunda volta, mostra claramente uma crise de precedente a nível econômico, a nível social e a nível de relações existentes entre a Turquia e alguns outros países a nível internacional. Que antevisão, Munib, pode ser feita em relação à segunda volta, que foi marcada para o dia 28? Infelizmente, ou felizmente para alguns, o Erdogan não conseguiu esta maioria enquanto atual líder daquela nação. Olhando para estes últimos eventos também, podem ter afetado estes resultados? Antes de responder a sua questão, esses alguns que felizmente Erdogan não venceu na primeira volta devem ser os ocidentais. Há um pressing que a União Europeia e todos os países da região da Europa queriam que houvesse esta mudança de poder. Este até podemos significar este power sharing. Era fundamental que houvesse esta partilha do poder, que o Kemal fosse de facto o presidente da República, e sondagens até davam. Mas é preciso perceber uma coisa: a Turquia é um dos países, todos os países são importantes no sistema internacional, mas a Turquia, pela sua localização geográfica, é um país estratégico. É um país que está localizado na Europa e na Ásia. A Turquia tem uma grande influência ao nível da Ásia e tem uma grande influência também na região europeia. Vencerá esta segunda volta quem tiver um discurso importante em relação ao conflito na Ucrânia, em relação a esta mudança de xadrez político no Médio Oriente, que aconteceu antes de ontem, com a visita de Bashar al-Assad para a Arábia Saudita. Como nós sabemos, a Turquia era um dos que tanto queria que houvesse esta alternância do poder na Síria. Agora, nós temos que ter em conta que desde o desarmamento do Império Otomano, a Turquia, até pelo seu pai, Ataturk,
apareceu no Conselho das Nações como uma nação moderna. O Kemal faz muito disto, quando fala das liberdades. Erdogan é conservador, ele é peculiar, defensor do islamismo, não esconde, as suas políticas sempre foram em relação à promoção dos valores do Islã naquela sociedade, numa Turquia que tem mais de 80 milhões de muçulmanos, mais de 80% de muçulmanos. Agora, uma coisa é certa, o facto de termos tido 93% de eleitores, uma cifra muito boa ao nível, se considerarmos que a Turquia é europeia, isto mostra que duas coisas: reforço da democracia turca, mas também que algumas coisas na Turquia não estão bem. Independentemente, o Erdogan, se for a vencer, manter-se no poder, sabe que vai encontrar uma Turquia amplamente dividida. 44% de voto é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Erdogan que tem Ankara e Istambul nas mãos da oposição, que são de princípio mais de 25 milhões de eleitores, de eleitores nessas grandes metrópoles da Turquia. Agora, eu acho que sim, acredito que o discurso em relação ao conflito com os curdos, tanto no Iraque assim como na Turquia, em relação ao conflito na Ucrânia, nós todos sabemos que Erdogan sempre criticou, condenou, todas as democracias modernas criticaram esta invasão, mas Erdogan tem uma relação cordial com Moscou. Erdogan quer esticar o BRICS, sobretudo a pensar nesta inflação que a Turquia vive. A Turquia vive uma das maiores inflações dos últimos 50 anos. Procura alguns. Na OCI não tem, na Organização da Cooperação Islâmica, não tem, pelas desigualdades que nós encontramos e por alguns conflitos cá dentro da organização, mas ele quer esticar o BRICS. Quer ter uma relação, quer ter uma organização que não baseie-se naqueles 5. Mas isto tudo em vista, em ter ganhos para alavancar a sua economia, porque quer queiramos, quer não, vive uma... E não podemos esquecer também do sismo. Geriu-se mal em alguns momentos. Esperava-se que a Turquia não recebesse tanto apoio como recebeu, porque todos os críticos de Erdogan é que nós temos capacidade interna para sermos os primeiros a contornar esta situação. Kemal, antigo funcionário público, antigo parlamentar, tem estes 6 partidos que o sustentam, esta umbrella de partidos da oposição. Pode ainda fazer algum. Se o Kemal conseguir fazer uma coligação com o terceiro classificado, que ficou com 5%, isso dava 49%. Teríamos um empate técnico, 49-49%. Mas o que é certo, eu acho que o discurso em relação à melhoria das condições da Turquia, a posição da Turquia porque Erdogan tem uma coisa que vence. Erdogan, durante muito tempo, a Europa fez de Erdogan como um senhorio faz para uma criança. Diz que vou te dar doce e recuo doce. Erdogan, no seu discurso, leva isto. Eles não quiseram. Este aqui é candidato deles. Não quiseram que nós fizéssemos parte da União Europeia. Dificultaram-nos. Este discurso nacionalista, este discurso islamizado de Erdogan, eu acredito, com menos ou poucas dificuldades, Erdogan vai voltar a continuar no poder. Exato. Dionildo, para terminar, analistas internacionais consideram hoje a Turquia como uma política que segue os opositores, aos que criticam ao governo. Neste caso, sendo o Kemal da oposição, caso vença, pode-se aqui tentar estudar ou analisar aquilo que vai ser o posicionamento do Erdogan em relação a ele, a olhar para estas análises de especialistas em política internacional que dizem que não, a Turquia agora assumiu uma política de perseguição aos opositores. Apesar de eu achar que eu penso que Kemal não tem poucas possibilidades de ganhar as eleições, também não pauto muito pelas profecias, sondagens internacionais, todas elas sempre são sondagens, são previsões das pessoas que estudam política internacional, mas podem falhar. Mas a minha posição, particularmente, eu acho que se Kemal ganhar as eleições, o que na minha percepção é muito menor a possibilidade de ele ganhar, por causa pelo fato de que em ciência política costuma-se dizer que
quem está no poder, na verdade, não perde as eleições, porque tem um controle significativo de um processo institucional, mesmo na própria Europa. Claro que a democracia pressupõe que haja toda uma dinâmica de incerteza eleitoral e que a gente não sabe quem vai ganhar as eleições. Se ganhar as eleições de Kamal, não sei como que vai, o que vai acontecer, porque o fato de o Erdogan perseguir seus opositores não quer dizer que o Kamal poderá fazer, até pode ser uma política de reconciliação entre o próprio Erdogan, porque acredito que ao nível do parlamento poderá não ganhar com tanta substância nesse sentido. Exato. Gostaria de comentar, Munip, para fechar, temos apenas 30 segundos para terminar o nosso programa. Muito bem. O Erdogan tem uma personalidade muito forte. E isto incomoda a muitos dos seus opositores. Os 44%, mais os 5%, dá 49%, revela que a Turquia está amplamente dividida. Erdogan já não tem aquele poder hegemónico que tinha 5 anos atrás, sabe que terá que trabalhar, terá que melhorar. Do seu ponto de vista discursivo, a comunicação política dos próximos dias são importantes sobre a questão dos curdos, eu repito, sobre esta questão da resposta à inflação que a Turquia vive, da maior na história da Turquia, mas o Erdogan também não vai fugir muito daquilo que são as soluções ao nível. O Kemal tem um suporte de um homem muito importante na Turquia, que comanda, até tem interesse aqui em Moçambique, estamos a falar, não é importante que se fale isso, que é o Fatali Gül, que vive nos Estados Unidos, que é um refugiado, pediu asilo político nos Estados Unidos. Ele é que está por detrás disto. Na verdade, o grande opositor do Erdogan não é o Kemal. É o Fatah Gül, que vive nos Estados Unidos, tem este apoio, é por isso que o Kemal teve das melhores campanhas que a oposição teve. Mas perseguição do opositor, isto vê-se muito do ângulo que nós estamos a ver. Só pelo facto nas últimas eleições municipais, o partido no poder ter perdido as praças eleitorais, só pelo facto de termos muitos candidatos da oposição com o mesmo direito da antena, é uma percepção que nós também, infelizmente, aqui nós desbobinamos tudo aquilo que vem da comunicação europeia, porque nós temos que ver qual é o governo, qual é o regime do dia que não tem alguma quesilha como na própria Europa. Nós vivemos isto e sabemos hoje o que está acontecendo com Trump. Podíamos dizer, então por que não vamos esquecer este processo? Estamos a dizer que vamos deixar as decisões funcionar. E é isto, não estou a dizer que Erdogan é santo, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que nas relações, neste xadrez político turco, obviamente que pode haver alguma, mas eu acredito que depois disto nós teremos uma nova Turquia bem forte. O mundo precisa da Turquia, pela sua localização estratégica e, sobretudo, a Turquia, de uma palavra, dizer, na resolução do conflito na Síria, Palestina e Israel e nesta Ucrânia, Rússia. Exato. Muito obrigado pela vossa presença, pelas vossas análises e pelas vossas opiniões partilhadas aqui junto com os nossos telespectadores. Os agradecimentos são extensivos aos telespectadores que estiveram ligados no flash informativo análises desta semana. Nós voltamos na próxima sexta-feira às 16 horas. Foi um prazer trabalhar para si e fique na companhia da nossa restante programação. Até lá.